Olá, meu irmão e minha irmã. Nós seguimos estudando a lição de número 11 da revista Compromisso para o primeiro trimestre de 2020. E o título da edição de hoje é Tudo tem a sua ocasião própria. O nosso texto áureo está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: Para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Pode parecer às vezes meio estranho, soar um pouco incongruente, que todas as coisas têm um tempo e uma ocasião certa, que todas as coisas têm um propósito. Isso pode parecer meio estranho para nós quando nós não entendemos os planos de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, por isso, os questionamentos, eles são muitos. Questionamentos se a vida até vale a pena. Interessante que o livro de Eclesiastes tem a sua autoria atribuída a Salomão, que ele era um rei. Mas Salomão, analisando situações da vida, ele vai concluir que sim, vale a pena viver. E nós, seres humanos, não apenas hoje, mas desde aquela época, nós estamos muitas vezes preocupados em buscar coisas passageiras, coisas efêmeras, preocupados apenas em viver o hoje, sem olhar talvez para o amanhã. Mas é interessante que o capítulo 11 de Eclesiastes, verso 9, ele vai dizer o seguinte: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará a julgamento. Queridos, nada do que nós fizermos pode ser feito de maneira inconsequente, pois nós seremos cobrados de tudo o que fizermos. Então, na lição de hoje, nós vamos estar estudando isso, o fato de tudo ter a sua ocasião própria. Tudo tem o seu tempo determinado. E o primeiro ponto, então, da nossa lição, ele vai falar justamente sobre a vaidade humana, baseado no capítulo 1 de Eclesiastes. E é interessante que a nossa cultura, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo muito efêmero, um tempo muito estético, muito baseado na vaidade, muito baseado na aparência. Às vezes nós estamos muito preocupados com beleza, preocupados com status social, com a condição financeira, mas preocupados não com o necessário, mas sim com aquilo que é às vezes inalcançável. Existem padrões culturais criados de beleza que não são naturalmente alcançados. Padrões financeiros altíssimos, onde a ostentação é a marca, é a base de tudo aquilo que é visto. Mas e nós? Como é que nós devemos nos comportar? A gente tem que entender que o que é efêmero, o que é passageiro, são coisas que trazem sentimentos de vazio, sentimentos que não preenchem o nosso interior. E aí lá no capítulo 1, verso 14, o texto vai dizer o seguinte: Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Queridos, tudo que nós temos feito a nosso bel prazer, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, ele é passageiro, é efêmero, é correr atrás do vento, é algo que não faz bem, é algo que não traz crescimento para as nossas vidas. Nós precisamos então deixar de lado essa vaidade, buscar aquilo que é primordial, aquilo que é de Deus para nós e aprender a viver dando fim a certas coisas absurdas, a certos pensamentos que não condizem com o que é primordial de Deus para nós. E aí sim, como diz lá no capítulo 2, verso 26, Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Queridos, é interessante pensar que a chave para deixar a vaidade humana de lado é a sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é a base para nós não estarmos presos à vaidade humana.
Temer a Deus é a chave para obter sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, que nós possamos deixar de lado essa vaidade humana e ser pessoas que buscam, que temem a Deus, pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento e felicidade. O segundo ponto, então, da nossa lição, ele fala do engano da vida fácil e supérflua, baseado no capítulo 2 de Eclesiastes. Queridos, o tempo e as coisas que nós temos feito hoje, buscando alcançar algo, muitas vezes nos cansam. Nós gastamos muitas energias e ficamos cansados. Nós trabalhamos, conquistamos, aí temos que trabalhar mais para conquistar mais. Isso tudo é uma roda que vai girando e trazendo peso sobre nossas vidas. Mas, como eu já disse, se nós não estivermos buscando as coisas primeiras do Senhor, isso tudo vai nos gerar desânimo, os nossos sentimentos, a nossa vida pode começar a ser afetada. Principalmente quando nós vemos que outras pessoas estão alcançando aquilo que nós pensávamos que era necessário, que era primordial para nós. E aí isso mexe conosco. Por isso, há duas coisas importantíssimas que nós precisamos ter em mente. Primeiro, nós devemos cuidar de nós mesmos, gastar tempo conosco, na nossa preparação espiritual, na nossa preparação mental, na nossa preparação física. Precisamos cuidar de nós como um todo, mas nós também precisamos entender que não podemos virar as costas para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser priorizada em nossas vidas. Não é possível, eu não consigo caminhar sem a palavra de Deus. E aí é interessante que o capítulo 2, verso de número 17 e 18. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo isso era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Queridos, tudo é passageiro. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, mas as coisas vão ficar. Quando nós passarmos desse nosso tempo aqui na Terra, tudo que nós alcançamos, tudo que nós corremos atrás, vai ficar. E aí a conclusão aqui do rei é que ele vai deixar para quem vem depois. Então, nossa vida é efêmera, que nós possamos gastar tempo naquilo que é primordial, não apenas acumular, mas que nós possamos viver de maneira que agrada, sim, ao nosso Deus. E a terceira parte, então, da nossa lição, ela fala justamente sobre o tempo do homem e o tempo de Deus. O texto que nós lemos inicialmente, capítulo 3, verso 1, que diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Um dia, o nosso tempo aqui se acabará. Isso é muito interessante nós pensarmos, porque alguns de nós querem ter domínio sobre o seu tempo. Mas isso não é possível. Nenhum de nós tem domínio sobre o seu próprio tempo. Somente o Senhor, que é Senhor de tudo, também é Senhor e tem domínio sobre o nosso tempo. Então, a importância de nós termos uma compreensão de que todas as coisas têm um tempo certo, ela nos traz a confiança de que estamos com o Senhor controlando nossas vidas, que não estamos vivendo de uma maneira desregrada, de uma maneira solta, mas o Senhor é aquele que está controlando todas as coisas nas nossas vidas, até mesmo os dias difíceis, até mesmo as experiências desagradáveis. E aí às vezes nós não compreendemos muito, mas o Senhor é aquele que controla tudo nas nossas vidas. O capítulo 3, ainda no verso 11, ele vai dizer o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Queridos, nós não vamos compreender em momento algum da nossa caminhada inteiramente tudo que Deus fez. Os planos de Deus, nós não temos toda a ciência. E Ele não tem a obrigação de nos revelar todas as coisas. Mas isso é muito interessante, que se eu compreender que tudo está nas mãos dEle, eu vou conseguir viver e caminhar de uma maneira melhor.
Ou seja, eu preciso andar com o Senhor e viver todos os dias caminhando ao seu lado. Isso me faz caminhar de uma maneira melhor na nossa vida. A quarta parte, então, da nossa lição, ela fala sobre os males e as tribulações da vida. Eu falava que às vezes nós não compreendemos os momentos difíceis, mas esses momentos difíceis, eles têm propósito em nossas vidas. O que eu devo fazer então, e aqui o autor da lição, ele está seguindo, analisando o capítulo 4. O que eu devo fazer então é olhar para o alto. É parar de olhar somente para os momentos difíceis, mas olhar para o alto, olhar para aquilo que vem de Deus, olhar para Deus, para a quantidade de coisas boas que Deus já fez na minha vida. Se eu ficar só olhando para os momentos difíceis, isso pode em algum momento gerar em mim uma tristeza, justamente por não estar entendendo o seu propósito. Mas quando eu olho para o alto e percebo que o Senhor ele tem controle de tudo que nos cerca, isso muda o meu modo de viver. Interessante que Romanos, no capítulo 8, verso 28, vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente, não há nada desconexo na nossa vida, não há situação que aconteça por acaso, que eu esteja vivendo ou que nós estejamos vivendo, que seja um acaso da natureza. Não, o Senhor, que tem um tempo sobre todas as coisas, Ele tem um propósito sobre todas as coisas. Então, olhar para o alto me faz viver de uma maneira diferente diante dos males e das tribulações da vida. Olhe para o alto, busque olhar para o Senhor e não apenas para os problemas. O quinto ponto, então, da nossa lição, ele fala sobre conselhos práticos para viver. E aí ele vai tratar no capítulo 5 e capítulo 6. O capítulo 5 de Eclesiastes começa falando sobre o temor a Deus. O capítulo 6 ele vai falar sobre as riquezas, sobre o esforço que o homem faz para alcançar essas riquezas. E é interessante que o verso 2 e o verso 3, capítulo 5, diz o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Queridos, é interessante que o texto está dizendo para eu não ser precipitado nem apressado no falar. Isso é muito importante porque isso influencia na minha vida com Deus, na minha adoração. Às vezes a minha adoração não está sendo sincera, simplesmente porque eu estou falando demais, falando da boca para fora, sendo apressado no meu falar. Então, eu preciso entender que é preciso refletir antes de eu sair por aí falando, até mesmo com Deus. Eu preciso refletir naquilo que eu falo, para não deixar que eu fale coisas ruins, para não deixar que eu seja uma pessoa que dissemina coisas ruins, que fala coisas que não agregam, coisas que não trazem edificação, coisas que não são boas. Isso tudo porque muitas vezes eu não estou entendendo o tempo certo. Por não entender o tempo, eu posso estar falando coisas que não agradam a Deus. E é interessante que o capítulo 5 ele segue falando sobre as riquezas materiais. Ter riquezas não é algo ruim, ter riquezas é algo bom, mas aqui há uma importância quanto ao espaço demasiado que eu posso estar dando na minha mente ou no meu coração a essas riquezas. Uma vez que eu dou um espaço exagerado, uma vez que eu estou colocando a minha vida em prol das riquezas, isso se torna algo que pode me destruir. O capítulo 5, verso 13, vai dizer o seguinte: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Ou seja, quando eu não estou acumulando riquezas de uma maneira correta, isso é um mal. E aqui o texto diz que é um mal terrível, que trazem infelicidade. Querido, se eu coloco meu coração nas riquezas, eu estou trazendo infelicidade para a minha vida, por mais que eu tenha riquezas. E aí a gente vê a história de muitas pessoas que tanto têm, mas que não são pessoas felizes, porque riqueza não traz felicidade. Mas é possível que ela seja boa, sim, se eu estiver com sabedoria. Se a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que tem por base o temor do Senhor, estiver realmente norteando a minha vida.
Queridos, nessa breve lição nós podemos concluir que há um tempo certo para todas as coisas. Nós podemos concluir que nós devemos andar dignamente e vivermos com sabedoria, mas não uma sabedoria vã, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é do Senhor, a sabedoria que tem por base o temor nele. E também que nós devemos aproveitar cada oportunidade. Então aproveite essa oportunidade, querido. Seja alguém que busca o Senhor em primeiro lugar. Seja alguém sábio, alguém que teme ao Senhor. Muito bem, nós estamos chegando ao fim dessa breve lição e se você deseja comentar ou tirar dúvidas sobre o assunto que foi tratado, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Eu já estou chegando ao fim, mas antes eu queria orar com você. Te convido a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento nós pedimos que a Tua Palavra encontre morada em nossos corações, ó Pai. Complete agora e que ela possa promover crescimento espiritual em cada um de nós. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.